Olá, mulher virtuosa, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Já te chamo logo, né, para se inscrever, se você ainda não se inscreveu. Fica com a gente, tá? Aqui a gente ajuda as mães cristãs a terem mais tempo para si, sem abrirem mão da espiritualidade, da vida em família e da vida profissional também, quando é o caso. Você vai me ver aqui olhando para o lado, tem algumas anotações, foi o que eu pude produzir, né? Não tenho tanto tempo assim para estudar. Hoje nós vamos falar de um tema denso, nós vamos entrar no conhecimento da mulher virtuosa. Então hoje é o primeiro vídeo de uma série que é Conhecendo a Mulher Virtuosa. Hoje é a parte 1. Para você que não me conhece, eu sou a Gisele Maggioli. Eu sou a mãe da Cecília, que está com 12 anos, sou a mãe da Maria Vitória e da Marina, que vão completar 2 aninhos no final do mês que vem. Sou a esposa do Tiago e sou uma serva do Senhor, né? É claro. Durante muito tempo eu estive longe e afastada de Deus. Eu fui nascida e criada no Evangelho, mas infelizmente, em algum momento da minha vida, eu me afastei. E acredito que é porque, na verdade, eu nunca tinha conhecido ao Senhor. E por isso que eu me afastei. Eu não acredito que uma pessoa que verdadeiramente tenha tido um encontro com Deus, por mais que ela tenha uma série de experiências, né, e não sei, várias vivências, mesmo no interior da igreja, ela só se afasta se verdadeiramente não conhecer a esse Deus. E, por misericórdia, o Senhor me resgatou desse mundão, depois de 10 anos por aí, perambulando. Foram muitas experiências difíceis, muitas experiências de aprendizado também. E, num determinado momento da minha vida, já com a minha filha já grandinha, eu comecei a perceber que aquele era um caminho realmente de destruição. Eu não estava sabendo ser a mãe da minha filha, eu não sabia ser a família que ela precisava, eu nem sequer conseguia desejar ter uma família. Mas quando o Senhor me trouxe de volta e Ele trabalhou no meu coração, Ele mudou a minha mente, mudou a minha mentalidade e me fez desejar um casamento, desejar ser uma esposa, desejar ter uma família verdadeiramente na presença do Senhor. E a minha filha também precisava dessa família. Então foi um processo. Bom, eu não tenho palavras para explicar o que foi de fato ter encontrado com Deus, ter tido essa experiência de conversão. É algo muito maravilhoso que só quem vive, quem viveu isso, sabe, pode entender. Né? E eu pude viver essa experiência de conversão genuína hoje, né? Assim como Paulo, que viu aquela luz e foi resgatado do mundo de trevas em que ele vivia, eu sinto e percebo e vivo. Foi assim na minha vida também, e hoje eu posso dizer com toda certeza que eu nunca mais vou sair da presença do Senhor, porque não há nada mais precioso que viver na presença de Deus. E se for para ser o contrário na minha vida, eu peço que Ele me prepare e me leve desse mundo, porque não vale a pena viver se não for na presença do Senhor. Então, depois de toda essa história, e depois de ter finalmente recebido a graça da salvação, de ter a minha mente transformada, de poder desejar uma família, a partir desse desejo genuíno, o Senhor me deu meu marido e me deu também hoje as minhas filhas, minhas pequenas também. Hoje nós vivemos como uma família do Senhor. E a partir do momento que eu tive essa família, né, esse sonho realizado, e eu me deparei com a mulher virtuosa, que a gente falou bastante sobre ela no primeiro vídeo que a gente postou aqui no canal, né, ele está aí disponível. Se você não assistiu, vai lá, assista, porque vale a pena. A gente traz aqui alguns conceitos muito importantes que a gente vai trabalhar ao longo de toda essa jornada. Tudo que a gente for produzir aqui vai partir do entendimento, de descoberta e conhecimento. Porque a nossa busca aqui é por autoconhecimento. Mas nessa jornada eu descobri que existia uma coisa que precisava ser anterior ao conhecimento, que era justamente a descoberta. Até então,
eu só sabia que Deus existia. Eu havia descoberto na minha vida que existia um Deus quando eu nasci num lar cristão e fui criada assim, né? Eu havia descoberto aquele Deus, mas eu nunca de fato havia conhecido esse Deus. E porque eu já sabia que ele existia, ou seja, eu já tinha tido o primeiro contato, já tinha tido o conhecimento da existência dele, porque a descoberta ela é isso, ela é apenas a tomada de consciência de que algo existe. Talvez você não conheça algum, não saiba que exista, né? Vamos dizer assim, não tenha descoberto ainda, talvez uma cachoeira numa cidade do Oriente, não sei que nome de cidade, porque eu não conheço tanto assim de geografia também, mas vamos dizer aí um lugar que a gente não conhece. Talvez seja uma pesquisa até interessante para a gente fazer hoje, né? Um teste interessante. Algum lugar que você nunca ouviu falar, procurar uma cidade bem bonita, se você gosta de cidade ou se você gosta de campo, de natureza, procurar algum lugar que você vai hoje descobrir. Então você descobre que esse lugar existe. A partir do momento que você descobre, você pode tomar o desejo de conhecê-lo. Se você nunca descobrir que esse lugar existe, você nunca vai poder desejar conhecer e você nunca vai poder conhecer de fato, porque você nem sabe que existe. Então, a gente falou um pouco mais profundamente no primeiro vídeo, mas é basicamente isso. Existe a descoberta e existe o conhecimento. E antes do conhecimento vem a descoberta. E eu voltei aos caminhos do Senhor, ou retomei essa caminhada, pude viver esse resgate de Deus porque eu já sabia que ele existia, já havia descoberto Deus, mas ainda de fato não o conhecia. Então, conforme eu fui conhecendo a Deus, depois do meu processo de conversão, finalmente, e depois de ter sido recebida novamente nos braços do Pai, nesse processo de conhecimento, em que ele mudou a minha mente, foi mudando o meu pensamento, que eu pude desejar coisas que nunca antes eu havia desejado genuinamente, foi que, conhecendo a Deus, eu pude encontrar um caminho de me conhecer também. E esse caminho de me conhecer foi justamente através de primeiro me descobrir. E sobre isso a gente vai falar em outros momentos, mas por que eu trago isso aqui novamente? Porque no nosso primeiro vídeo nós descobrimos a mulher virtuosa. E a partir de hoje nós vamos começar aqui uma conversa mais profunda, porque agora que a gente já descobriu essa mulher virtuosa, versículo a versículo, no Provérbio 31, a partir do 10, hoje a gente vai conhecê-la melhor. Então, hoje a gente começa a conhecer essa mulher que a gente já descobriu. Eu vou ficar olhando aqui as anotações que eu pude fazer, como eu disse, por conta de... E não é uma questão de colocar culpa, não, né? Mas é fato que as demandas com 2 nenéns dentro de casa, um adolescente, todo mundo que vai para a escola, o esposo que trabalha, a casa para cuidar, são muitas coisas. E a gente precisa entender bem o que são as nossas prioridades, né? A minha prioridade é fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é cuidar da minha família e é falar também da sua palavra, é louvá-lo. Eu amo cantar também. Mas a gente precisa saber a medida de cada coisa, né? Trazer o equilíbrio. Às vezes, né, como por exemplo agora, eu tô deixando assim, tô sozinha em casa, então tem uma louça lá para lavar na pia, mas eu deixei lá, pude deixar essa louça lá esperando, enquanto estou aqui nesse momento fazendo a gravação desse vídeo, falando da palavra do Senhor. Mas eu não posso hoje ter disponível o tempo que eu gostaria de ter para estudar com mais profundidade a palavra do Senhor. Então, o que a gente vai trazer hoje aqui, né, vai até a profundidade que é possível para nós. Eu acredito, né, e creio que vai chegar o momento em que esse estudo ele vai poder se aprofundar ainda mais. Mas tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol, nós já sabemos disso também. Eu te convido hoje aqui a mergulhar comigo até onde o nosso equipamento de mergulho é capaz de nos permitir chegarmos. Enquanto nós não temos uma tecnologia mais avançada, a gente vai até esse lugar. E é claro que o mais interessante desse espaço aqui, né, do virtual, é que tudo é muito dinâmico, então o que a gente está trazendo hoje pode voltar em um outro momento também e de uma outra forma. O importante é a gente continuar na nossa caminhada, na nossa jornada, é não parar. E a gente não vai parar. A gente já começou,
né? E olha o né? Esse né é, na verdade, um atestado do meu nervosismo aqui, diante dessa câmera. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de subir ao altar e cantar diante da igreja vazia ou lotada. Eu não sou uma pessoa que tenha problema com palco, com estar no meio de pessoas e falar, né? E se for necessário até me destacar. Não tenho questão com isso, mas estar aqui, diante desse aparelho, dessa câmera ligada, é para mim um lugar bastante incômodo, então tem sido também uma superação muito linda poder estar gravando esse vídeo. E olha, eu agradeço muito a você que tem feito comentários, né? E eu vi lá, li todos os comentários. Acho que de todo mundo eu conheço, né? São todas pessoas aí do meu círculo de convivência, minhas tias, minha mãe, minha irmã, minhas irmãs da igreja. Olha, eu agradeço muito a vocês que têm dado esse retorno. Para mim é bastante importante porque vai encorajando, né, a gente a continuar, né. Uma hora eu dou conta de tirar esse né, tirar também esse nervosismo. Em algum momento começa a se tornar mais natural, assim como essa jornada de conhecimento e de descoberta dessa mulher virtuosa em mim. Porque como nós falamos da mulher virtuosa no primeiro vídeo que nós gravamos, foi para trazê-la como um instrumento para nós. A mulher virtuosa de Provérbio 31, ela é a nossa bússola. Que fique isso aqui muito claro. Ela é um modelo para que a gente possa se guiar, tá bom? Então, ela é a bússola do nosso naviozinho que está aqui no mar. Nós vamos, como navios, né? A gente vai necessitar de uma série de instrumentos, como barquinhos nesse mar enorme. E aí eu quero trazer o mar aqui como uma imagem de nós mesmas e do nosso interior, da nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, ela é associada quando a gente fala de questões psicológicas, até, por exemplo, se você sonha com o mar, sonha com a água, geralmente a água ela está associada a questões do seu inconsciente, da sua mente, do seu psicológico mesmo. E nesse mar que nós precisamos continuar navegando, a gente, como um barquinho dentro dele, a gente precisa de instrumentos, e instrumentos que sejam eficazes, que verdadeiramente nos conduzem na direção que nós queremos chegar. Então, você tem a sua mente, que precisa ser o seu guia, precisa ser o seu leme. O seu racional é o seu leme. É através da sua racionalidade que você precisa guiar, conduzir esse barco que é a sua vida. E a mulher virtuosa, ela é esse instrumento, essa bússola que nós vamos utilizar na condução da nossa vida nesse mar, que é a nossa própria mente, diante do mundo que a gente precisa viver, que a gente precisa conviver. Se a gente não der conta da nossa própria mente, da grandiosidade que é isso aqui dentro de nós, a gente não dá conta de externalizar coisas boas, de conviver bem. A gente não dá conta, às vezes, de conviver com alguns diagnósticos, porque eu sei que tem muitas mulheres que têm compartilhado comigo que têm questões, né, diagnósticos que precisam enfrentar todos os dias, mas ele não determina. Ele não determina como você tem que viver a sua vida. Quem determina isso é você. E o seu desafio é aprender a viver com ele. E mesmo você que não tem nenhuma questão diagnosticada, nada clínico, patológico, para nós sempre é bastante desafiador dar conta das coisas da vida, do dia a dia. E para mim, quando me vi casada, quando me vi realizando esse sonho que o Senhor colocou dentro do meu coração, a partir do momento que ele mudou meu viver, mudou a minha vida, transformou meu pensamento, eu me vi diante de um outro impasse. Que quando meu casamento começou, e a gente já começou com uma filha, e uma filha grande, né, que é a minha mais velha, enteada do meu esposo, que ele, graças a Deus, ele assumiu a responsabilidade por ela também, e assim deve ser um casamento. Quando existem, né, filhos de outra relação, o homem ele precisa ter consciência de que ele tem que assumir não apenas a mulher, mas os filhos também são responsabilidade dele, tanto quanto os de sangue. E diante desses primeiros
meses, né, primeiros momentos nossos de convivência juntos, nós enfrentamos muitos desafios. E é assim, eu acredito, em todo casamento, ou na grande maioria deles, sempre que eu tenho oportunidade de receber um compartilhamento de alguém acerca das suas vivências, né, na relação, sempre aparece essa questão do desafio dos primeiros momentos. E isso é natural. É o primeiro momento, quando as pessoas estão ali se conhecendo. E eu me percebi, né, infelizmente, assim, eu olhei para mim e comecei a ter medo de não alcançar ser uma mulher virtuosa. Eu achava que isso era grande demais para mim, que eu não iria conseguir, porque sou uma pessoa com muitas falhas, uma pessoa intransigente em muitas questões, um pouco teimosa, né? E fui percebendo que eu não estava agindo como uma mulher virtuosa, e isso começou a me causar uma série de dores, uma série de sofrimentos. E eu entendi que ou eu me afundava nisso, me afundava nesses sentimentos e sensações e me entregava e deixava para lá e levava, empurrando com a barriga, como desse, uma relação, ou eu daria um passo que é muito mais difícil mesmo, porque por mais que seja difícil a gente viver a dor, viver um sofrimento, a gente vai se acostumando com ele. É mais difícil você dar um passo rumo a uma transformação verdadeira, uma transformação sincera e que te leve verdadeiramente a um lugar melhor. Dá trabalho. Ter compromisso dá trabalho. Querer melhorar dá trabalho. Tudo isso a gente precisa trabalhar muito e precisa ter uma atenção muito grande para nós mesmos. E pense comigo, eu, com os meus olhos, posso olhar para você, te ver inteira, olhar dentro dos seus olhos, olhar seu cabelo, olhar seu corpo, te olhar de perto, olhar de longe, de vários ângulos. Eu posso fazer isso. Agora, eu não tenho como fazer isso comigo mesma. Eu só posso me ver de uma maneira bastante limitada. Eu olho as minhas mãos, eu olho para baixo e vejo parte do meu corpo em um ângulo muito determinado. Não tem mais do que isso que eu possa fazer, me virar. Não dá. Para me ver, eu preciso de um espelho. Se eu quero me olhar, eu vou me olhar sempre através de um espelho, que já vai me refletir ao contrário do que realmente eu estaria me vendo, né? Se eu tivesse como tirar os meus próprios olhos e me olhar de frente. Isso não é possível. Por isso é tão difícil para nós, muitas vezes, perceber as coisas em nós mesmas. Eu vou só pedir licença um minutinho para colocar minha aliança. Estou sentindo falta aqui de tá com ela no dedo. Tirei um pouquinho quando cheguei em casa agora há pouco, para me cuidar, me vestir, e eu agora estou colocando de volta. Mas voltando aqui ao nosso assunto sobre o olhar. É por isso que pra gente é muito mais fácil dar pitaco, né, na vida da nossa irmã, dar conselho para ela, mostrar o que a gente está enxergando, às vezes, que ela não está vendo, um ponto cego, um ponto de melhoria. E em nós mesmas, isso dá mais trabalho de ver. Por isso que, para alguns casos, a ajuda profissional ela é muito importante. Mas também é muito importante, e mais ainda, que a gente encontre um caminho por nós mesmas, um caminho que a gente possa se olhar de alguma forma e se perceber. Existem recursos, existem maneiras de a gente lidar conosco mesmas. Se entender melhor. Entender o que a gente precisa melhorar, aonde que a gente tem que mexer e de que maneira mexer. Porque aquilo que funciona para mim nem sempre vai funcionar para você. É por isso que a mulher virtuosa ela vem como a nossa bússola, como aquilo que vai nos guiar ao lugar onde a gente quer chegar. Nós queremos chegar a um lugar de plenitude com Deus. Nós queremos chegar a um lugar de leveza nessa vida de mãe, de esposa, de serva do Senhor que nós escolhemos viver, graças a Deus. Mas para chegar a esse lugar, chegar a esse fim, a gente precisa de algo que nos guie. Agora, é cada uma no seu barquinho. Então, pode ser que o seu barco ele seja bem grande, pode ser que ele seja guiado à vela,
pelo vento, mas pode ser também que o seu barco ele seja um barquinho pequeno e que você tenha que remar, que você tenha que usar os braços mesmo e remar. Mas o instrumento guia continua sendo o mesmo, continua sendo a bússola. É você que vai, ao longo dessa jornada, descobrir quais são as maneiras mais eficazes para que você alcance esse lugar de plenitude. Todo mundo pode chegar. Todo mundo tem condições aqui de lutar contra as ondas do mar bravio, quando ele estiver bravio. Ou de simplesmente deixar, às vezes, o barco um pouquinho à deriva também. É importante, diante de um dia mais calmo, mais claro, de brisa suave. Mas isso tudo a gente vai descobrindo conforme a gente vai navegando, né? Ou conforme a gente vai caminhando também, se a gente quiser usar ou a figura do mar, ou a figura do caminho, tudo aquilo, tudo isso que pode fazer mais sentido é onde a gente vai escolher. E o que melhor se assenta na nossa mente como imagem que possa nos ajudar e nos guiar nessa nossa jornada. Mas, então, vamos entrar agora na nossa, eu vou olhar aqui as nossas anotações. E o que a gente vai falar hoje para começar esse nosso conhecer da mulher virtuosa, esse processo de conhecimento agora e mais profundamente. Eu separei aqui 5 versículos. Eu vou separar em blocos sempre para que a gente possa trazer temas acerca da mulher virtuosa. Nós sabemos que tem aqui 21 versículos que estão dedicados a falar dessa mulher. Nós já descobrimos tudo isso no nosso primeiro vídeo e a partir de agora a gente vai conhecê-la. E a primeira parte hoje nós vamos usar o versículo 10, o 28 e o 29 e o 30 e o 31. Então vamos começar lendo aqui o 10, depois a gente pula para o 30 e o 31 também, tá? Então, Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Vamos direto para o 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Bom, e para falar desse bloco que nós separamos hoje, desse bloco de versículos, nós vamos falar do valor, é claro. Vamos iniciar a nossa conversa, vamos começar a conhecer a mulher virtuosa, melhor dizendo, conhecê-la a partir dessa palavra valor. A mulher virtuosa é uma mulher de valor. E diz aqui, já no 10, o seu valor muito excede o de rubins. Eu não tive tempo de pesquisar mais sobre essa pedra preciosa. Se você quiser ir comentar, ajudar a gente nos comentários, pode falar alguma coisa. Mas eu fiquei refletindo bastante sobre o valor da pedra preciosa. O valor da pedra preciosa ele está contido na pedra. A pedra preciosa ela é valorosa por si só. E é claro que o valor dela pode ser alavancado, pode ser aumentado na medida em que ela é lapidada. Dependendo do uso que se faça dessa pedra, do para que ela está destinada, o valor dela também se altera, ele pode aumentar. Mas o fato é que, mesmo na forma bruta, a pedra preciosa é uma pedra preciosa. Porque o seu valor está nos elementos que a compõem. O seu valor está na composição dela, naquilo que a forma, naquilo que faz com que ela seja a pedra. Né? E aí, como que eu vou falar melhor sobre isso? Vou pular para aquilo que eu quero já trazer para a gente aqui. A mulher virtuosa, já fala lá no 30, a mulher que teme ao Senhor, que sabe que a graça é enganosa e que a formosura é uma vaidade, por mais que a gente tenha a nossa graça e a nossa formosura, mas tudo isso é coisa passageira. Qual é o verdadeiro valor dessa mulher? E que ela sabe, que ela reconhece, porque está dizendo que é a mulher que teme ao Senhor é que é louvada. Se ela teme ao Senhor,
ela sabe exatamente qual é o seu valor, porque esse valor, por mais que ele possa ser ainda aumentado, esse valor ele está contido naquilo que é a sua própria essência. Primeiro, ela é feita à imagem e semelhança do Deus vivo. E segundo, ela foi formada pelas mãos desse Deus Criador. E ela teme a esse Deus Criador. Aí está o valor dessa mulher. Está contido nela. Não há nada que possa retirar da mulher virtuosa este valor. Porque ela foi feita pelas mãos do Mestre. Ela é imagem e semelhança desse Deus Altíssimo, do Deus Criador. E ela teme a esse Deus. Ela tem toda a consciência disso. E eu acho que eu vejo, percebo esse entendimento como algo muito poderoso. E eu te convido a refletir mais sobre isso. A pensar em você mesmo, o quanto você tem valorizado, o fato de você ser uma criatura das mãos do Deus Altíssimo. Isso é algo muito poderoso. E pensa só, Deus, ele criou os animais, criou a terra, criou tudo, usando os mesmos elementos. Em nós existem os mesmos elementos químicos que existem nos animais também. Por exemplo, eles também têm pelos, assim como nós temos, nossos pelos, cabelos. E aí falando mais uma comparação até com os animais mamíferos mesmo, né? O modo de funcionar deles, de gerar, de acasalar, de alimentar a cria, muito parecido com a gente. E isso não tem diferença. Aonde está a grande diferença entre esses animais que possuem a mesma composição química que nós e nós, que somos feitos imagem e semelhança de Deus? Está justamente aí, em sermos imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, porque o Senhor, ele com as próprias mãos nos formou, nos moldou. E aí existe ainda um terceiro elemento que nós podemos chamar atenção aqui, devemos chamar atenção, que é o fato de que do barro o Senhor criou o homem, o ser humano, e o moldou com as próprias mãos. Mas foi de um ser pronto já que Deus escolheu formar a mulher. E você já deve ter ouvido também outros pregadores, outros mensageiros chamando atenção para isso. Sobre como a mulher ela já foi formada de um material mais nobre, né? Da costela do homem. O Senhor retirou e o Senhor nos moldou, nos formou para trazer aí algum ponto de diferença ainda nessa relação de valor que o Senhor já nos deu. E aí eu quero chamar sua atenção nesse momento para algo muito importante, que a mulher ela precisa ser valorizada. Claro que todos nós precisamos ser valorizados, mas existe aí, dada por Deus mesmo, uma necessidade mais importante para nós, da valorização. E muitas mulheres, dentro das suas relações, dentro da sua casa, muitas vezes vivem a dor de não se sentirem valorizadas verdadeiramente. E eu não tiro aqui a responsabilidade daqueles que estão à sua volta e que talvez não estejam te valorizando. Eu não sei qual é a sua condição, mas durante algum tempo também, dentro do meu casamento, eu não me senti valorizada. E aí entenda, porque nesse caso, o que eu não estava sentindo de valor, de fato não estava vindo da parte do meu esposo, mas isso estava vindo de mim mesma. Eu não estava, durante muito tempo, dentro da minha relação, dentro da minha casa, eu não dei o devido valor para mim mesma. Não me entreguei esse valor. Não me vi assim. E aí, por isso, eu te falo, vivi um tempo com esse medo de não ser uma mulher virtuosa. Justamente porque não podia perceber em mim mesma o meu valor. E na jornada de conhecer a Deus, porque foi conhecendo a Deus primeiramente que eu pude chegar a um lugar de me conhecer também,
E eu entendo que todo conhecimento ele vem de Deus. Eu repito isso muitas vezes. Todo conhecimento ele vem de Deus. E foi conhecendo a Deus, foi nessa trajetória de buscar conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor, ainda estou nessa busca. E eu sei que ela será constante, tanto aqui na terra quanto no céu também, porque o nosso Senhor, ele é infinito, ele é eterno. E quando estiver no céu vai ser maravilhoso continuar conhecendo a esse Deus. Mas foi nessa jornada de conhecimento de Deus que, me conhecendo também, eu pude começar a perceber que, na verdade, o valor ele não estava vindo primeiramente de mim mesma para mim mesma. E foi necessário eu passar a enxergar esse valor em mim. E esse valor ele está contido em mim. Esse valor não é algo que vem de fora. Por isso está escrito aqui, inclusive, que enganosa é a graça e vaidade a formosura. E aí o de fora que eu falo aqui é, inclusive, de fora da nossa própria imagem. A nossa própria imagem não determina, inclusive, o nosso valor. Né? O quanto a gente se acha bonita, se vê bonita ou não bonita, isso não determina também o nosso valor. É algo que para nós é importante, sim, olharmos para essa imagem, nos agradarmos dessa imagem, e nós vamos falar disso também em outros momentos, da importância disso e que a gente precisa buscar, sim, se agradar daquilo que a gente vê no espelho, mas o nosso valor ele não está nisso que é externo, nem externo em nós mesmas e nem externo que é do outro para nós, do valor que o outro dá para nós. Por mais que esse valor também seja importante, necessário, e dele nós também vamos falar, inclusive daqui a pouquinho. Mas o primeiro valor que eu preciso reconhecer em mim, a primeira pessoa que precisa me valorizar sou eu mesma. Você, mulher virtuosa, precisa se valorizar em primeiro lugar e entender de onde vem o seu valor. O seu valor vem em você ser chamada hoje filha de Deus. Ele te criou. Ele te formou através de um material nobre. A costela do homem já estava feita. Primeiro ele moldou o homem. Moldou com as próprias mãos. E depois de ter feito dessa forma, que já foi, né, trazer aí a criação, a coroa da criação, assim é chamado, né, o ser humano, o homem. Mas depois que isso já estava feito, depois que foi para o forno, ele foi lá e retirou ainda do interior desse corpo que ele havia criado a costela com a qual ele nos formou, nos moldou também. E mais ainda, depois de ter nos criado, de ter nos dado a vida, esse Deus Criador ainda entregou o seu Filho como prova do seu amor por nós e nos deu um favor imerecido, que é a graça de Deus. Porque como pecadoras, o que nós mereceríamos seria a morte. Mas o Senhor, tendo por nós um amor tão sublime, entregou o seu próprio Filho, que derramou o sangue na cruz do Calvário e nos lavou com esse sangue. Hoje você é lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Então, se você é uma mulher de fé, se você é uma mulher que confia, que acredita, que passou por um processo de conversão, que professa, que esse Deus maravilhoso, esse Deus criador é o seu Deus, que Jesus é seu único, suficiente Salvador, você é uma mulher de valor. Esse valor ele está dentro de você. Eu acho que é o diamante e o grafite, ou o diamante e o carvão. Não me lembro exatamente qual é a comparação que a gente escuta muitas vezes que é feita. Mas se a gente for olhar para esses dois elementos, eu vou falar aqui de diamante e carvão. Se tiver errado, depois a gente faz um comentário aqui debaixo do vídeo também e corrige isso. Mas para deixar ilustrado aqui para nós, que tanto o carvão quanto o diamante são formados dos mesmos elementos químicos. Mas existe uma diferença entre esses dois elementos. E a diferença é o tempo e a pressão. O carvão, ele é o que vai dar origem, inclusive, ao diamante. Só que ele precisa passar muito mais tempo debaixo da terra e em lugares muito, muito profundos, cada vez por mais tempo. E aí é o carvão. Se ele estiver lá embaixo, muito no profundo, e passar por aquela pressão, porque quanto mais profundo, mais pressão, ele,
depois de milhões de anos, pode se tornar, não sei quantos anos, né? Ele vai se tornar o diamante. Por isso o diamante ele só é encontrado nas profundezas. O carvão que está mais na superfície, ele não vai passar pela mesma pressão, ele não vai se tornar diamante. Esses elementos químicos que compõem tanto um quanto o outro, a diferença é o tempo e a pressão. E aí eu volto aqui àquele exemplo que nós estávamos dando entre nós, mulheres, seres humanos, pessoas que o Senhor criou, e os animais, que somos compostos, né, dos mesmos elementos, mas existe aí uma diferença muito grande, que quando Jesus morreu foi pelas nossas vidas, para nos resgatar, as nossas almas. Você é uma mulher de valor, porque quem te deu esse valor, ele te fez com esse valor. Não é algo que você simplesmente tenha e que você pode abandonar. Está contido em você, faz parte da sua composição. O valor que Deus te deu, que Ele colocou em você. Você foi criada já com esse valor. Você foi resgatada pelo sangue de Cristo. E esse valor ele foi aumentado. E agora você está num processo de lapidação. Você pode ser ainda mais valorosa, mas você precisa, antes de tudo, se valorizar. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Louvem-nas as suas obras. O que são as nossas obras? As nossas obras é tudo aquilo que a gente faz. E tudo aquilo que a gente faz é fruto de tudo aquilo que a gente fala, e tudo aquilo que a gente fala é fruto de tudo aquilo que a gente pensa. Então, se você pensa sobre si mesma coisas ruins, coisas que te desvalorizam, se você pensa de você mesma que você é burra, que você não é capaz, porque eu uso aqui essa palavra porque eu já ouvi mulheres usando essa palavra contra si mesmas. Ah, eu sou burra. Uma coisa é você assumir que você não tem determinados conhecimentos. Eu assumo. E eu tenho consciência disso e é importante ter essa consciência. Há muitos conhecimentos que eu ainda não detenho. Há muitos que eu nunca vou ter. Porque não cabe na nossa vida a gente conhecer tudo, mesmo. Mas há alguns que eu ainda não tenho e que eu quero buscar. Mas para tudo existe um momento. Como eu estou te falando hoje aqui, eu estou gravando esse vídeo com algumas poucas anotações e talvez até de vez em quando eu me perca em algum pensamento aqui e tenha que fazer um esforço para retornar. E pode ser que eu diga alguma coisa aqui no decorrer desse vídeo que eu nem traga um fechamento e eu só vou perceber isso depois, quando eu assistir também. Mas o fato é que existe um momento para buscar todas as coisas, inclusive para buscar alguns conhecimentos. Isso é um reconhecimento importante e necessário para a sua vida. Agora, desvalorizar a sua própria inteligência. Se foi Deus quem te deu, o Senhor Deus nos criou com razão, com racionalidade. Nós somos seres que sentem. Nós sentimos, mas nós também pensamos. E o responsável pelo nosso intelecto é o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós. Porque nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, se você é uma mulher que acredita em Deus, que aceitou Jesus como Salvador e que tem o Espírito Santo dentro de você, está errado se você desvaloriza a sua própria mente dessa forma. Achando que você não é capaz, achando que você não pode, você está se desvalorizando, mulher. Mulher de Deus. E se você está se desvalorizando, não espere que os outros te valorizem. As suas obras, elas precisam coincidir com aquilo que a sua mente dá conta de assimilar. E para que a sua mente assimile, você precisa buscar o conhecimento. E como nós estamos aqui falando de conhecer a Deus, de conhecermos a nós mesmos, através dessa bússola que é a mulher virtuosa para nós, eu te digo, leia a tua Bíblia. E se você, por acaso, tem alguma dificuldade em fazer a leitura, olha, você pode procurar aqui no YouTube mesmo. A Bíblia é falada, a Bíblia é lida por alguém. Não existe hoje motivo
para que você não procure saber mais da palavra do Senhor, se aprofundar na palavra do Senhor. Tem apenas a Bíblia lida. Você pode procurar isso. Talvez, às vezes, a gente ficar buscando mensagens de muitas pessoas não seja bom realmente. Porque nem todas as pessoas estão, às vezes, verdadeiramente comprometidas ou compromissadas em trazer a palavra do Senhor de uma maneira que seja sincera. Há muitos que, infelizmente, usam essa palavra para distorcê-la. E quanto a isso, nós precisamos ficar bastante atentas. Mas, se você pode confiar em algum mensageiro, em algum pregador, procure sempre ouvir a palavra de Deus. Se você pode, abra sua Bíblia e leia. Se você tem alguma dificuldade para fazer leitura, seja porque não está enxergando bem, seja porque talvez você não tenha aprendido mesmo a ler bem, não pense que isso te torna uma pessoa que não tem capacidades. Não, é apenas uma ferramenta que você não tem e que você pode buscar ter. É uma habilidade que você pode desenvolver, a leitura, se você quiser. Assim como todas as habilidades podem ser desenvolvidas, é só você querer. Se valorize em primeiro lugar. A palavra de nós para hoje, dentro desses versículos que nós separamos, é para trazer para nós o entendimento do que é o valor da mulher virtuosa, que esse valor é um valor que é intrínseco, ou seja, ele está contido na mulher virtuosa, não é separável. Essa roupa, eu tenho ela, e eu visto ela, e eu posso retirá-la. Eu posso, inclusive, jogar fora e ela passar a não fazer mais sentido na minha vida. Agora, o meu valor, ele não pode sair de mim, a não ser que eu abra mão dele. Eu não sei se você tem, talvez, o péssimo costume de desvalorizar a você mesmo, desvalorizar alguma coisa que você faz, desvalorizar a si, ao seu modo de pensar, talvez não valorizar as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons. Isso não está certo. Não está certo e o Senhor não se agrada disso. E o Senhor quer se agradar de você. Ele te comprou com o sangue do próprio Filho. Então não continue agindo dessa forma. Tome um posicionamento diferente. Hoje, conhecendo a mulher virtuosa e trazendo para nós aqui tudo o que, pela graça do Senhor, nós estamos aqui construindo de reflexão e de pensamento, você não pode, se você está assistindo esse vídeo, você não pode sair daqui e permanecer da mesma maneira, se é que você tem agido de uma forma errada. E se você tem caminhado da maneira correta, se você tem enxergado o seu próprio valor, então é o momento também de se lapidar e fazer com que esse valor ele cresça ainda mais, assim como o diamante, quando ele é colhido bruto lá das profundezas e ele chega nas mãos do artista, esqueci o nome da pessoa que vai trabalhar aquela pedra e vai lapidar, ele vai dar mais valor, vai dar mais beleza a essa pedra preciosa. Então, se você já entendeu o seu valor e se você já se valoriza o suficiente, comece a trazer mais beleza para essa pedra, comece a se lapidar ainda mais, e é pela palavra do Senhor, e é guiado por aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Continua nessa jornada, continua navegando nesse mar, buscando conhecer, observando a paisagem, passando pelas tempestades, vencendo. Não desista, continue. E ao longo dessa caminhada você vai sendo lapidada pelo próprio Deus. Esse artista maravilhoso, que já te formou, que já te fez essa pedra preciosa, cheia de valor, agora ele quer te lapidar. E é o nosso convite hoje aqui, para que sejamos lapidadas, para que o nosso valor ele aumente, cresça cada vez mais. E diante do Senhor, e o Senhor Deus há de nos conduzir para essa vida plena, para essa vida abundante, essa vida de leveza na presença do Senhor, porque não tem que ser pesado servir a Cristo. E eu repito sempre aqui,
Senhor Jesus nos deu o aviso que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. O que é o bom ânimo? Senão a alegria do Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito Santo sendo exalado, né? Tendo o seu cheiro exalado através de nós. E foi o próprio Jesus também que nos prometeu uma vida de abundância. E eu sempre acabo trocando, mas ele disse o seguinte: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falei certo dessa vez. O jugo é suave, o fardo é leve. Então nós precisamos viver essa leveza. Se por algum acaso você tem vivido com pesar na presença do Senhor, então eu te digo, mulher virtuosa, joia bruta, não aceite esse peso. A mulher, e essa é uma frase que a gente escuta desde criança, né? Mulher não tem que carregar peso, e não tem mesmo. A pessoa cristã, a pessoa que vive na presença do Senhor, ela não deve carregar o peso, porque o fardo é leve. Esse jugo, ele é suave. Então, se está pesado, vamos rever os nossos conceitos. Vamos ter coragem de olhar para a nossa vida, mesmo que seja por um espelho, mas a gente tem que olhar com responsabilidade e começar a mudar aquilo que precisa ser mudado. Dá trabalho, mas a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E um pouquinho a cada dia, algum dia, quando a gente olhar para trás, vai ver que na verdade a gente fez muito. Muito. Mas esse muito ele vai vir da soma de vários pouquinhos, vários pouquinhos. Então hoje, a primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência desse teu valor. Entender em que lugar você está. Se você ainda está num lugar de se desvalorizar, então vira a chave e passe a se valorizar, porque esse valor foi o Senhor quem colocou em você. E se você não está se valorizando, você está desagradando e desonrando a esse Deus. Queira agradá-lo. E se você já reconheceu o seu valor, entenda que agora é um momento de você buscar a lapidação da parte de Deus. Você vai passar cada vez a ser ainda mais valorizada, a valer cada vez mais. E aí a gente vai concluir aqui com o 28 e o 29. Olha que lindo. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha que coisa linda. Quando o reconhecimento do nosso valor, ele chega. E não é de qualquer um, não. Eu não estou aqui para ser reconhecida pelas pessoas que estão de fora. Por mais que sejam pessoas importantes para mim também, mas não é dessas pessoas que eu preciso buscar o reconhecimento. Eu preciso do reconhecimento de quem convive comigo. De que me adianta se, por exemplo, o meu pastor olha para mim e reconhece o quanto eu tenho valor? Isso pode até me alegrar, mexe com o meu ego. Lá, num lugar público, lá no meio da congregação, olha, o meu pastor me valoriza. Mas se dentro da minha casa eu não consigo fazer com que a minha família olhe para mim e me dê esse valor, existem coisas aí para serem trabalhadas. Não estou aqui culpando nenhuma de nós por talvez não estar vivendo ou desfrutando do valor que essa nossa família precisa nos dar, mas existe aí algum ponto cego. Existe aí alguma coisa que precisa ser ajustada. E muito provavelmente isso está dentro de você. Respira, tenha calma, tenha paciência, porque as coisas não podem e não vão mudar nunca de um dia para o outro. É importante a tomada de consciência, é importante que a gente traga entendimento para a nossa mente, para que a gente alcance a renovação desse nosso entendimento, né? Essa semana nós trabalhamos o versículo 2 de Romanos 12. Eu vou, inclusive, encontrar aqui para a gente fechar essa nossa conversa de hoje. E a mulher virtuosa, ela, como bússola, traz isso aqui para a gente de uma maneira, como nós trouxemos hoje, né? Muito profunda, assim, muito importante. O que a gente precisa considerar
Errei. Coloquei em Atos, não coloquei em Romanos. Pronto, achei. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em primeiro lugar, você não pode estar conformada com o lugar onde você está. Se você não se valoriza, não se conforme com isso. Não se conforme com você mesma. É a partir dessa inconformidade que você vai buscar algo de diferente. Então não se conforme. Não vamos nos acostumar com a nossa dor. Não vamos acostumar com os sofrimentos dessa vida. Não se conforme com isso, porque a promessa de Jesus para nós é algo muito maior do que isso. É de vida abundante, é de vida de leveza, é de vida plena com Deus. Não se conforme em ter menos do que isso na sua vida. Então, em primeiro lugar, a gente precisa dessa inconformidade. E agora dá um tempo para si mesma. A partir de agora que você não está conformada, talvez em não se valorizar, ou talvez você não esteja conformada em ainda ser uma joia bruta, um diamante bruto, eu agora estou nesse lugar. Eu já entendi do meu valor e eu já me assumi a mulher virtuosa. Sim, eu sou a mulher virtuosa. Depois das descobertas, depois do conhecimento, hoje eu me considero a mulher virtuosa. Mas ainda há muito para avançar. Ainda preciso ser lapidada por esse joalheiro, não sei se seria esse o termo, por esse artista que é o Senhor Deus, que quer fazer ainda muito mais na minha vida e através da minha vida, mas eu preciso estar disponível, preciso estar nesse lugar para ser lapidada. E aí eu vou encontrar cada dia mais a profundidade desse lugar de plenitude. Hoje eu me vejo num lugar de plenitude, sim. De plenitude com Deus, porque hoje eu tenho conhecido, por mais que eu saiba que ainda tem muito mais para conhecer, mas eu tenho tido a oportunidade de ouvi-lo falar comigo e de diversas maneiras. E para isso é necessário atenção, para isso é necessário algumas renúncias, para isso é necessário estar atenta a continuar me dando esse valor, estar atenta a cuidar de mim mesma e me amar, porque a palavra do Senhor é muito clara quando diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, eu não vou ter referência de amor para que eu possa amar o meu próximo. Tá errado quando a gente tá entregando tudo para os outros e se sobrecarregando e achando que isso é amar ao próximo. Não é. Isso é outra coisa. Isso é se sobrecarregar. Isso é vida pesada. Isso não é vida abundante com Deus. Não é vida plena com Deus. Então reveja tudo isso hoje mesmo. Não se permita sair daqui se para você alguma coisa aqui veio como novidade, se alguma palavra aqui tenha talvez te impactado de alguma maneira, eu espero que sim, porque te digo, mulher virtuosa, e a minha oração tem sido essa, para que cada palavra que eu traga aqui ou em qualquer outro lugar, ela primeiro trabalhe em mim aquilo que precisa ser trabalhado, e eu vou escutar também tudo isso que hoje o Senhor me permitiu falar aqui, tudo isso que eu tenho buscado aprender e entender para poder refletir aqui neste lugar, porque isso é muito importante para mim. Eu não posso esquecer do meu valor. E sabendo do meu valor e me valorizando, e me valorizar às vezes significa fazer exatamente o que eu estou fazendo agora, nesse momento. É entender que a louça, ela pode ficar lá na pia me esperando. E tá tudo bem, porque eu tô aqui fazendo uma outra coisa que me realiza muito. Para mim é algo muito, muito, muito importante conseguir estar aqui gravando esse vídeo nesse momento. É um motivo de celebração muito grande, é uma realização, porque é uma superação. É uma superação. Então é motivo de eu louvar e glorificar ao meu Deus por estar conseguindo fazer uma coisa que para muitas pessoas pode parecer muito simples. Eu sei que em algum momento vai passar a ser simples para mim também, mas ainda não é. E enquanto não é, é motivo realmente de eu celebrar mais ainda do que quando se tornar mais simples. E aí, quando isso aqui se tornar mais simples, eu parto para outros desafios um pouco maiores. E assim a gente vai pouco a pouco crescendo, avançando. É assim com tudo na nossa vida.
nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos fora da nossa casa. Para tudo a gente tem que ter a medida correta, a medida certa. E para isso é importante que você se valorize. Valorize o que é importante para você, valorize a si mesma. Entenda que esse valor foi o próprio Deus que colocou em você. Não se permita mais, talvez, se desvalorizar, ou não se permita continuar da maneira como você está. Não se conforme, queira mais, porque o Senhor tem mais para as nossas vidas sempre. Ele vai ter mais para as nossas vidas para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Bom, então acho que eu falei de tudo que me foi possível, né, falar aqui hoje nesse momento. Espero que essa palavra chegue ao teu coração, que tenha feito algum sentido para você. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, a curtir, né? Essa coisa toda de aqui, de internet, de YouTube. Tem também lá o Instagram, a rede social. Depois eu vou deixar aqui nos comentários também o arroba, né? É Gimagioli. Você vai me encontrar lá, facinho. E, bom, e é isso, né? Continua aí com a gente, continua nessa jornada. Próximo vídeo eu espero fazer na segunda-feira, se me for possível, se não na quarta, né? Mas aí a gente vai continuar aqui conhecendo a mulher virtuosa. Vamos ver quais serão os próximos versículos que vão guiar essa nossa jornada de conhecimento aqui dessa mulher virtuosa que é a nossa bússola nessa caminhada com o Senhor e para o Senhor. Obrigada, agradeço a você que ficou até aqui. Estou olhando aqui nos papéis se tem alguma coisa que eu tenha deixado de falar, principalmente no que diz respeito a todo esse mundo digital aqui. Acho que eu já pedi, né? Já pedi para se inscrever no canal, tal, esse negócio todo. E é isso. Maravilha. Conseguimos, terminamos. Mais uma mensagem concluída, mais um vídeo gravado e a vitória. E fica na paz. A paz do Senhor. Até a próxima.